Eu vejo muita gente falar isso. Inclusive eu estava vendo o cara falar agorinha. Eu concordo com ele por partes. O evangelho, o verdadeiro evangelho, os líderes, quando eu falo líder, estou falando de pastores que estão na frente da obra, de presidentes de campo, de uma diretoria, de uma sede. O que acontece? A exploração por ganância é que leva o homem a ser desumano. O evangelho é para ser trabalhado, o dinheiro que entra na igreja, ele é para ser trabalhado entre o órfão e a viúva, que representa as pessoas mais fracas da igreja. Por exemplo, quantas viúvas tem numa igreja que são fiéis? Eu falo porque sou pastor há 30 anos. Todo mês ela recebe o salário dela, a primeira coisa que ela faz é dizimar. De R$ 1.400 ela leva 140 para a igreja. Às vezes uma igreja tem 4, 5 viúvas, que são fiéis, fiéis mesmo com a igreja. Eles ficam ali 30 anos, 20 anos só numa igreja só. O evangelho é amor, é respeito, é carinho. Mas infelizmente, o diabo, a gente não joga a culpa no diabo também só não. O homem dá lugar. Porque se você fechar as brechas, o diabo não entra. Se você for um homem de oração e jejum, o diabo não vai te pegar. Porque Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto e foi tentado pelo diabo e derrubou o diabo lá em cima do deserto. É o ser humano que abre brecha para as coisas erradas acontecer na igreja. A liderança. Porque se o dízimo é para ser trabalhado, tem uma porcentagem que vai para a mãe, que é a igreja sede, que não pode ser mais do que 20%. Não pode ser mais do que 20%. Porque uma igreja conforme o bairro, você sabe quanto que ela entra. Um bairro humilde é a faixa de 4 mil para trás. De pessoas médias é de 15 a 20 mil. De pessoas ricas é de 50 a 100 mil. Que entra de dízimo naquela igreja. Aí cresce o oi, o pastor cresce o oi, a ambição vem, ele cresce o oi, aonde ele não pode colocar o oi. Se a igreja manda 20% para a sede, que é a mãe, que é dona do prédio, que nem construiu, foi outro pastor que construiu, porque é assim. Eu mesmo trabalhei 30 anos assim, comprava o lote, construía a igreja e o campo ficava com a igreja. Eu ficava só com a mão de obra. Aí, ali, o presidente que manda. E ali ele manda e desmanda. E tem os puxa-saco, que são os segurança. Tem, os pastores presidentes têm segurança. 4, 5 segurança. Perto deles, até armados. Tá ali de terno, mas a arma tá debaixo do braço. Ali não pode nem triscar no presidente que eles dão tiro. Compreende? É a sede que pega os 20%, o pastor que dirige a igreja, que passa o sofrimento, que vai para lá orar, consagrar, correr atrás de almas, correr atrás de cesta básica, quando é pastor. Eu estou falando o que é pastor de ovelha, é que faz esse trabalho. É que visita, é que leva uma receita, vai lá, pega a receita, compra os remédios para aquele irmão, para aquele irmão. Esse é pastor, que apacenta. Ele vai lá na tesoureira e fala, olha,
essa receita aqui vai lá, compra o remédio, tira a nota fiscal e traz para quando fizer o relatório abater. O pastor que dirige a igreja, ele fica com 30%. Se entrar R$1.000, ele tem 300. Como que ele vai tratar da família com R$300? Como é que ele vai pagar um aluguel? Não dá nem para ele pagar a luz e a água. Isso eu falo porque eu apacentei 30 anos, 18 estados no Brasil. Eu vi coisas que dá vontade de gritar, sair gritando, do que os presidentes fazem. Aí, tira ali 20%, mas não é 20%, não. A única igreja que eu conheço 20% é a do pastor Sila Roque, que é 20%, 80% fica na igreja com o pastor. 40% para o pastor e 40% para o pastor trabalhar na igreja. Pagar luz, pagar água, comprar uma cesta básica, enviar uma receita, pagar um aluguel do irmão, ajudar. É o único que eu vi na minha vida nesses 30 anos. Os outros que eu vi é 50%. Tem que ir para a sede. Aí eles pegam 50%, compra fazenda, compra gado, compra galinha, porco, bode, põe um vaqueiro por conta para tomar conta do gado, para tirar o leite, vende o leite. Nada disso vai para a igreja. Isso é coisa pessoal, é para a família, para os filhos, para os netos, para os bisnetos. É antibíblico isso, não é bíblico. O dízimo é para ser trabalhado dentro da igreja. Se a igreja tem uma sede, vai 20% para a sede, 80% fica na igreja. O pastor da igreja fica com 40%, 40% ele vai trabalhar com os membros do rebanho, vai curar as bicheiras, tirar o berno, curar a frieira. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? É por isso que escandalizou. Está escandalizada a obra de Deus por causa dos ladrões. Pastores vestidos de ovelha que são lobos, andando de carro importado de 2 milhões, de 1 milhão. Casas que custam 1.200.000, 1.500.000. Vai ver a mansão para vocês verem desses pastores da Madureira aí, dos campos de Madureira. Vai lá para vocês verem. Tem avião. Há pouco tempo agora um camarada aí comprou um do Campo de Campinas, 30 milhões custou o avião. Valdomiro só vai na fazenda dele de avião. Aonde é que ele tirou esse dinheiro? Nas costas de mentir pro povo, de embromar o povo, e aqueles que gostam dele, que tá cauterizado, tira do fio para dar pro Valdomiro. Para ele andar de avião para cima e para baixo, vendo o gado dele. Enquanto lá dentro da igreja dele, o aluguel está atrasado, 6, 7 aluguel atrasado. Saiu na televisão aí, ó. Marcelo, antes de morrer, botou o podre para fora. E eu sei que é verdade. Edir Macedo, a casa dele é um luxo. A família dele, tudo é milionário. Mas ele está perto de partir. Está pertinho de partir. Aí vai virar a freguesia do ó. Vai ser uma guerra para dividir os bens. Que foi tirado do suor do trabalhador. Sabe o que eu fico indignado? Que eu sou pastor há 30 anos. Vem aqui no meu barraco aqui para vocês verem. Moro em um barracão. Eu não posso pagar uma casa de 850 conto por mês. Eu moro num barracão que paga R$600 por mês. Apertadinho. Não tem lazer, não tem espaço. Para mim comprar um terno, eu tenho que juntar o dinheiro para comprar o terno. Um terno de R$250. Minha mulher está com a trombose de 3 anos crônica. Cadê que os pastores presidentes disse, olha, pastor Flávio, nós vamos fazer a operação. Nós vamos pagar para fazer a cirurgia na perna da sua mulher. Cadê que apareceu?
E apareceu pastor na minha vida para tomar o que eu tinha. Que eu vou entrar na justiça agora. Contra esses pastores. Vou entrar na justiça. A igreja, ela é um hospital. Ela tem que acudir à necessidade dos doentes, que são aqueles que são necessitados. Tem ovelha rebelde? Tem. Aonde é que não tem o bem e o mal? A igreja também tem o bem e o mal, é o trio e o joio. Tem pessoas boas, pessoas honestas, pessoas fiéis, como tem aqueles que é ladrão, que é avarento, que é fuxiqueiro, que é contendeiro, fermentador dentro da igreja. Tem aqueles que perseguem o pastor, não vai com a cara do pastor, aí faz aquela reuniãozinha na casa dele, faz um churrasquinho, você tá entendendo? Com Coca-Cola, reúne aqueles que não têm direção de vida, vai tudo pra lá, pra fuxico e contenda. Aqui mesmo aconteceu comigo em Aragoiânia, aqui, ó. Eu pastoreando uma igreja, um presbítero levantou fazendo reunião, juntando alguns membros que não tinham discernimento, que eram analfabetos, que acompanhou ele. Eu tive que entregar a igreja. Eu entreguei a igreja. Para não brigar, para não sair da graça, eu entreguei a igreja. Tem esse tipo de obreiro, que é o obreiro de Satanás. Ele não é o obreiro de Jesus Cristo, ele é Judas. Porque um homem de Deus, ele faz o bem. Ele cuida da ovelha. Ele não só corta a lã, não. Ele tem que cuidar da ovelha, ele tem que visitar. Se precisar de levar no hospital, ele leva. Se precisar de buscar, ele busca. Se precisar de levar uma senhora no supermercado, o pastor vai, mais a pastora pega essa senhora, põe no carro, vai lá, faz a compra, traz para casa. Isso é função de um pastor. Porque ele ganha para isso. Então a sede aqui em Goiânia, todas as madureiras do estado de Goiás estão bilionários. Tem 3 pastores aqui que eu já entreguei eles na mão de Deus. Eu não botei na mão do diabo, porque eu não trabalho pro diabo. Porque se fosse no tempo que eu era bruxo, eu já tinha mandado eles pro quinto dos infernos. Mas hoje eu sou um apóstolo, sou um pastor há 30 anos, eu coloquei na mão de Deus, na justiça de Deus. E vou ver, eu tenho certeza que eu vou ver o que eu pedi para Deus. Que são corruptos, bandidos, ladrões. Não são homens de Deus. Veste de ovelha, mas é lobo, é lobisomem. Nem lobo não é, lobisomem. Tem demais aqui em Goiânia. A igreja está escandalizada? Não é os membros, não. É a direção da igreja. É a ganância por dinheiro. É um disputando com o outro quem vai ficar mais rico. Pastores derrubando pastores. Perseguindo o colega de serviço. Está sentado ao lado dele, ele passa a mão nas costas dele. Cuidado, a faca ficou fincada. Ele tem que correr com ele para o hospital. É uma falsidade fora do comum, aonde tem vários obreiros. É cada um que quer puxar o saco do pastor, presidente, que conforme o saco dele não cabe dentro de uma casa. De tanto puxa-saco que tem. Não tem dignidade um homem desse. Não tem caráter. Eu não sei como é que ele tem esposa. Devia se envergonhar. É por isso que está essa bagunça. É por isso que Deus está castigando a nação brasileira, principalmente os evangélicos. Porque os evangélicos foram levantados para interceder pelo território nacional, interceder pelas nações. Aí eles intercedem para si próprios, eles apacentam a si próprios. É só ele, a mulher e os filhos, os outros que se lasquem. Quando um vem pedir na porta de casa de um evangélico que pede ele uma ajuda, eu pedi um pastor ontem, R$100 emprestado, para mim dar ele dia 2. Aí ele falou para mim que tinha passado o cartão, que bloqueou o cartão. Mentiroso.
Ele não quis me emprestar os R$ 100, ele não confiou em mim. Mas queria que eu fosse para a igreja dele. Como é que eu vou para uma igreja de um cara que mente? Como é que eu vou? Quem está lá é o Espírito Santo ou é o diabo? Porque eu fui bruxo 16 anos. Se eu chegar na igreja, eu sei se o Espírito Santo está lá ou se é um demônio que está lá. Porque demônio também ajuda dentro da igreja. Não vê na Universal? Eles incorporam na pessoa, invocam, eu fui bruxo, eu sei disso, invoco o demônio, o encosto vem, encosta neles lá para poder filmar e jogar para o povo que não compreende. Aí o povo, nossa, olha lá, meu Deus, que é isso? Aquilo ali é lavagem cerebral para seduzir o povo. Aquilo é mentira, é engano. É por isso que Deus está chegando o chicote. Esses pastorzão que está fazendo isso aí, daqui para o 2030, pode esperar. Pode descer a sepultura. Muitos deles. Deus vai fazer uma varredura na terra. Eu vou deixar só esse recado para vocês entenderem. Apóstolo, como é que eu vou saber que uma igreja ela é boa? O pastor é gente boa. Olha a família dele, olha o jeito dele. Se ele é hospitaleiro, se ele dá uma cesta básica para um necessitado, se alguém faz teste com ele, chega nele, pede um dinheiro emprestado, mesmo que você não precisa, só para fazer teste, pede um dinheiro emprestado, para tal dia, paga antes, com dinheiro no bolso, você não precisa, só para fazer teste. Vê se ele te convida para você evangelizar, para você ir no hospital com ele, visitar um irmão. Esse é pastor. Se ele trata bem a esposa, se ele trata bem os filhos, se ele ajuda os necessitados da igreja. Aí você tem que filmar o pastor da igreja. Porque os obreiros são tudo puxa-saco. A maioria é puxa-saco. 70% dos obreiros é puxa-saco. Tem poucos homens de personalidade como obreiro. E tem aquele que é fuxiqueiro. Cuidado, hein? Ele fica querendo saber da sua vida, onde que você morou, de onde você veio. Esse é o entregador. Esse é o fuxiqueiro e contendeiro. Ele trabalha para o diabo. Convida você para ir lá na sua casa, quer pegar amizade, às vezes de olho na sua mulher. Se sua mulher tem uma poupança maior do que a dele, ele fica de olho na poupança da sua mulher. É lobo. Tem que tomar cuidado. Vigia. Depois o apóstolo vai ensinar mais algumas coisas. Depois eu ensino mais. Deus abençoe.